Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Pythonando. E hoje nós vamos novamente aprender um assunto muito importante para você que está buscando a sua primeira vaga como programador. Independente da empresa que você vai trabalhar, pretende trabalhar ou que já trabalha, o que nós vamos ver aqui é essencial para qualquer tipo de empresa, que é a geração de PDFs, como que nós podemos criar PDFs dinamicamente utilizando a linguagem Python. Caio, por que que isso é tão importante? Em algum momento, independente da empresa que seja, você vai precisar gerar algum tipo de relatório, por exemplo, um relatório de clientes, um relatório de vendas, ou o que quer que seja. Então, por isso, utilizar uma ferramenta para que possibilite a geração automática, dinâmica de PDFs, é muito importante você dominar esse conceito. Imagina assim, você está trabalhando lá como programador, ele pede, faz aí agora uma geração automática de um relatório de vendas de todo mundo que tem no banco de dados. Você não sabe fazer isso. Então, por isso que esse é um quesito muito essencial de você aprender, ok? Então, vem aqui comigo que eu vou te mostrar tudo que nós vamos falar sobre isso. Então, a primeira coisa que eu quero deixar claro é que nós temos um material aqui completo, que é esse material aqui para geração de PDFs. Então, todos os códigos que nós vamos ver durante as aulas está aqui. Caio, como que eu faço para ter acesso a esse PDF? Canal do Discord. E eu vou deixar por lá, ok, pessoal? Então entra no canal do Discord que tá aqui na descrição. Não se esquece também de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber mais vídeos como esse. Comenta aqui, dá sugestões de temas que vocês gostariam de ver nos próximos vídeos e dá o like aqui no canal, ok? Dá o like aqui no vídeo. Então vamos lá. A ferramenta que nós vamos utilizar, a biblioteca que nós vamos utilizar, é o Report Lab. Então a primeira coisa que nós vamos fazer é ativar esse ambiente virtual que eu já criei. Então source, venv, pin, activate. Agora, vamos fazer a instalação dessa determinada ferramenta. Para isso, é muito simples. Aqui deu erro, eu coloquei serve. É source. Opa, source. Aí, beleza. Agora sim. Pip install Report Lab. O Report Lab é a ferramenta mais poderosa e mais utilizada para geração de PDFs com a linguagem Python, ok, pessoal? Então, beleza. Instalei o Report Lab. Agora nós precisamos de um arquivo Python. Vamos vir aqui, New File. Criar aqui um app.py, sem muitas delongas, e aqui vamos começar. Se a gente olhar no nosso material de apoio, a primeira coisa que nós precisamos fazer é importar algumas coisas, é importar o Report Lab. Então aqui nós estamos importando duas coisas. O Canvas, que vem de reportlab.pdfgen, depois nós temos também o A4, que vem de reportlab.lib.pagesize. Ou seja, o A4 é um tamanho, uma configuração de tamanho de página que nós podemos ter. Então aqui, se a gente olhar lá dentro do próprio Report Lab, a gente já pode perceber que ele está trazendo para a gente um tamanho de página. E o que é esse tamanho de página? Nós podemos perceber que tem a página 0, que é 841 vezes milímetros de largura, e de altura é 1189 vezes por milímetro. Aqui quando a gente tem que entender a diferença de pontos e de milímetros. Aqui está em pontos, então ele está multiplicando pelos milímetros. Então aqui a página 4, que é a página padrão que nós vamos utilizar, é 210 por 297, ok? E isso daqui ele está multiplicando pelos milímetros, ok? Ou seja, os milímetros é igual a centímetros vezes 0,1, ok? Aí os centímetros é igual a inc dividido por 2,54, que o inc aqui seria o 72, e aí por diante. Beleza, então aqui temos os tamanhos de páginas, A, B, C e etc. Tem todos os tamanhos de páginas, se vocês querem dar uma conferida nas que existem, nós vamos utilizar aqui a A4 tranquilamente. Então, agora nós vamos criar uma instância dessa classe aqui, desse Canva aqui. Esse Canva é um arquivo. Dentro desse arquivo, nós temos a classe Canvas, com C maiúsculo aqui, ó. Então, eu vou criar um CNV, vai ser igual a canvas. E aqui eu preciso passar o nome do arquivo na qual eu quero criar. Então aqui, ó, se a gente observar, nós não temos nenhum arquivo em PDF. Vou passar aqui meu _pdf.pdf. Feito isso, tranquilo. Nós estamos abrindo um determinado arquivo em PDF. Caio, e agora? Agora nós precisamos salvar este arquivo. Então aqui dentro da nossa variável CNV, agora ela é uma instância de Canvas. Então nós podemos fazer assim, cnv.save. Quando eu rodar esse meu código Python, vamos ver o que vai acontecer. Então, Python 3, app.py, rodamos o nosso código, aparentemente não deu erro. Foi criado aqui um arquivo meu PDF, meu _pdf.pdf. Se a gente tentar abrir pelo VS Code, aparentemente não acontece nada, porque o VS Code não consegue ler PDF. Então, vamos vir aqui, abrir aqui esse meu pdf.pdf, e basicamente
tá vazio. Nós criamos o arquivo PDF, só que qual que é o problema? Não tem nada aqui dentro, não tem nenhuma página, a gente não criou basicamente nada. Então vamos ver como que a gente vai fazer para criar isso daqui. Então nós temos várias ferramentas aqui dentro do próprio Report Lab para criação, para desenhar dentro desse Canva. Então nós temos digitação de texto, criação de linhas, retângulos, círculos, inserção de imagens e etc. Por exemplo, se eu vim aqui o CNV.drawString. Então, aqui dentro desse CNV drawString, nós podemos inserir um texto ali dentro. Quero escrever o nome de alguém, um e-mail e etc. E para isso, nós precisamos passar uma posição X e Y na qual o começo do texto será escrito. E aqui vocês podem confundir um pouco. Se vocês não estão acostumados com esse tipo aqui de plano cartesiano, pode confundir. Por quê? Nós temos a entender que o ponto 00, na maioria das vezes, conforme a gente vai lidar com matriz, é aqui, ó, é onde está a minha setinha do mouse, ou seja, é no canto superior esquerdo. Mas, na verdade, quando a gente vai trabalhar com um plano cartesiano, comum da matemática, e não com matriz, o ponto 00 é o canto inferior esquerdo. Porque, pensa comigo, como que é um gráfico aqui, se a gente for olhar, né? Vamos abrir aqui, Canva. Se a gente abrir aqui um Canva, eu tô sem minha mesa digitalizadora, eu vou fazer com o mouse mesmo, mas não vai ficar tão reto, ok, pessoal? Vou voltar aqui, novo desenho. E beleza, se a gente abrir aqui, assim, ó, o que vai acontecer? O ponto 00 é aqui, é na origem. Ou seja, nós temos que entender que a nossa folha, uma folha 4, a 5, etc., ela vai começar aqui e beleza, vai subindo, subindo, subindo até aqui, por exemplo. Ela fecha aqui e fecha aqui, por exemplo. Aí ficou bem torto, mas não tem problema. Começa aqui e fecha aqui. Então, o ponto 00 da nossa folha é esse aqui, ó. Por quê? O resto do nosso gráfico não existe. Essa parte negativa aqui não existe. Então, o nosso gráfico ele é composto pela parte positiva, positiva. Ok? Do nosso gráfico, que aqui é o ponto 0, ou seja, aqui no comecinho da nossa folha, no finalzinho, teoricamente, né, de questão de tamanho, e no comecinho de questão da parte esquerda, ou seja, é onde o eixo Y cruza com o eixo X. Então, nós sempre temos que entender, quando eu falar no ponto 00 da minha página, ele não vai escrever aqui, ele vai escrever aqui no final da nossa página. Então, ele começa de baixo e vai para cima, ok? Por isso é muito importante a gente sempre saber com qual página a gente está utilizando. Porque, sabendo a página que nós estamos utilizando, nós sabemos exatamente o final do nosso arquivo, ok? O final da nossa página. Então, vamos lá. Sabendo disso, eu vou passar aqui, por exemplo, 0 e 0 e vou escrever uma string qualquer. Por exemplo, teste. Feito isso, vou rodar meu arquivo .py. Vou abrir aqui, abrir o meu PDF.pdf e agora, se a gente olhar aqui em cima, não tem nada. Se eu diminuo o zoom, tem aqui o teste lá embaixo, ok? Então, sempre pensem neste plano cartesiano. Nunca pensem em matriz. É muito comum acontecer essa confusão quando nós, programadores, vamos trabalhar com a questão do plano cartesiano. Nós estamos tão acostumados ali com matriz, 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 matriz. A matriz, sim. A posição 00, teoricamente, lá em cima. Num plano cartesiano, não. Então, isso daqui é a parte que mais causa confusão na hora que nós vamos gerar PDFs com Python, ok? Nós estamos tão acostumados com matriz que nós esquecemos essa parte do plano cartesiano. Mas na matemática, o ponto 00 é exatamente no final da página. Então vamos lá, escrevemos o ponto teste aqui, tá lá no final. Caio, que queria escrever em qualquer outro lugar, sem problemas. Quero escrever lá no ponto 100 e 150. Vamos ver onde que é isso. Rodamos o nosso código, abrimos o nosso arquivo PDF e agora o teste subiu um pouco e foi um pouquinho para a direita. Sempre levando em consideração que nós temos que saber o tamanho da página. Por exemplo, eu quero escrever lá no ponto 1000. Como eu estou utilizando uma 4, uma folha 4, eu sei que o ponto 1000 não existe. Então, se eu abrir esse meu PDF, o que vai acontecer? O teste não aparece aqui na tela de forma alguma. Porque ele está escrito lá para cima, num ponto muito mais alto, ele está escrito fora da folha. Então, nós não conseguimos acessar essa informação, ok, pessoal? Então, sempre levando em consideração, se está na dúvida, aperta o botão Ctrl, clica aqui na folha 4, que está sendo a folha padrão, se a gente não passa, ele utiliza a folha 4, e dá uma olhada, ok? Qual que é os tamanhos que nós estamos utilizando. Existe até aqui uma documentação que determina os tamanhos padrões de cada página. Você pode até entrar na documentação, ok? Então vamos lá, vamos dar continuidade aqui no nosso PDF, no nosso material de apoio para ver o que a gente já fez. Então aqui a gente já fez essas duas partes, a única diferença é que aqui eu estava passando 250 e 450. Então vamos passar conforme eu estava mostrando no material de apoio, 250 e 450. Rodei o meu código, vim aqui, meu PDF.pdf e... cadê? Não era 450?
Era drawstring. Ah, aqui eu passei 2050, né? 2500 não existe mesmo. Beleza, meu PDF. E agora está aqui, quase que no meio da página, poderíamos dizer, o nosso teste, perfeito? Então vamos para a próxima, o que nós vamos aprender? Nós podemos definir o tamanho da página. Vocês podem perceber que nós estávamos utilizando uma página 4. Mas por que nós estávamos utilizando essa página 4? Page size. Nós estávamos utilizando ela porque, por padrão, ele vem utilizando a folha 4, mas aqui, como nós podemos perceber, a gente pode definir o padrão. Por exemplo, eu quero garantir que vai utilizar o A4. Pronto, é só colocar page size A4 e, teoricamente, ele não muda nada no nosso arquivo, ele continua do mesmo tamanho. Quero utilizar uma folha A5, então a gente pode vir aqui, importar a folha A5 e passar como page size a folha A5. Rodei o meu código. Cadê? Fechei aqui sem querer. Beleza, meu PDF. E agora a nossa folha, como nós podemos perceber, já tem um tamanho maior. Estava com o zoom da 4, então dei um zoom. Nós podemos perceber que a nossa folha aqui já é maior. Então, ou seja, nós podemos passar valores maiores aqui, valores menores, na verdade. A página 5 ela é menor do que a 4. Então, nós temos uma página menor. Então, nós temos que tomar cuidado. Por exemplo, um valor aqui que cabia dentro da folha 4 pode não caber dentro da folha A5. Então, isso é algo que a gente tem que prestar bastante atenção. Tá, quando a gente vai trabalhar com os arquivos PDF, nós temos que diferenciar pontos de milímetros. Existem duas unidades de medidas que nós podemos trabalhar aqui dentro. Uma é pontos e outra é milímetros. Então aqui a gente está trabalhando com ponto, mas eu poderia converter para milímetros, por exemplo. Então eu criaria uma função aqui, essa função que eu poderia chamar de qualquer coisa aqui. É def milímetros to p, que seria to pontos, né, para pontos, de milímetros para pontos. Essa função ela vai receber um valor em milímetros e retornar um valor em pontos. Então, às vezes, nós não queremos trabalhar informando exatamente em pontos, mas em milímetros, nós queremos colocar em pontos, mas a gente normalmente não consegue lidar muito bem com pontos. Então, a gente poderia, por exemplo, criar essa função, que é basicamente dividir milímetros por 0,352777. Então, aqui, em vez de passar um determinado valor, eu passo mm2p, e aqui sim eu passo o valor em milímetros. Por exemplo, quero o valor 100 milímetros, converte isso para mim para pontos. Eu tenho que saber qual que é o valor em milímetros? Não, para mim, tanto faz. Eu quero saber o valor em pontos. Eu vou trabalhar com os pontos. E aí ele converte para milímetro para mim. Quando eu rodar meu código, está aqui escrito teste, ok? Então a gente fez essa conversão de milímetros para pontos. Vou manter a folha 4 aqui novamente, que eu prefiro uma folha um pouco maior, e deu a folha padrão também, eu acho que fica melhor. Ok, beleza. Então agora nós vamos a 4 métodos importantíssimos que vocês provavelmente vão ter que utilizar. Mas antes de ir para eles, deixa eu só dar um exemplo aqui de como que a gente poderia fazer alguma coisa dinâmica aqui. Pensa comigo, ó. Eu tenho aqui uma lista, vai ser uma lista chamada nomes, e eu vou ter lá o nome. Os nomes. Caio, Marcos e João. Eu quero escrever esses nomes dentro do meu PDF. Como que eu poderia fazer isso? Eu poderia fazer um for, por exemplo. Então, aqui, depois da instância de Canva, eu poderia fazer for nome em nomes. Ou seja, eu estou iterando cada um desses nomes. E aqui nós poderíamos fazer assim, ó. Agora eu quero escrever o nome e aqui eu coloco o nome. Só que fazendo só dessa forma tem um probleminha. Se eu rodar o meu código e executar o meu PDF, olha só o que aconteceu. Todos os nomes ficaram um em cima do outro. Então nós temos que pensar, onde que eu quero que fiquem os próximos nomes? Então poderíamos fazer algo do tipo assim, ó. Vou colocar aqui. Se eu quero que os nomes fiquem um do lado do outro, eu posso incrementar o eixo X. Se eu quero que fique um embaixo do outro, eu quero incrementar o valor, decrementar, não sei se você quer que fique para cima ou para baixo, né? O eixo é Y. Então, por exemplo, aqui, este vai começar com 100. Então, aqui, o que eu vou fazer? Eu coloco aqui, em vez de colocar 100, eu coloco o eixo, e no final do meu for eu faço eixo mais igual a 30, por exemplo. Não sei se 30 vai ser um tamanho razoável, então a gente vai por testes. Se ainda ficar um em cima do outro, ou se ficar muito distante, a gente muda um pouco. Então vamos vir aqui, voltar, meu PDF. Agora nós podemos perceber que olha como estão os nomes. O Caio, aí deu uma distância de 30, deu o Marcos e uma distância de 30 novamente, ou seja, ficou um do lado do outro, sem problemas. Caio, achei que essa distância ficou muito grande, então incrementa aqui 10. Não sei, talvez 10 fique pequeno, só olhando para saber. Então aqui, ó, o Marcos e o João já ficou colado. O que eu poderia mudar? Ah, vou colocar 20. Vai ficar um pouco espaçado, mas assim garante que se tiver um nome maior, não ficam em cima do outro também.
Beleza, Caio, Marcos e João. Perfeito. Agora, o que nós poderíamos fazer também? Nós poderíamos, em vez de utilizar aqui, vamos manter o eixo X estável e nós vamos mudar o eixo Y agora. Então, eu vou passar aqui o eixo. Só que agora ele vai... E como assim, ó? Lembra que eu te falei que a gente tem que pensar no plano cartesiano? Quando a gente aumenta o eixo, ele sobe. Quando a gente diminui, ele desce. Então, aqui, o que vai acontecer? Vai ficar primeiro João, Marcos e Caio. Se eu rodar meu código, rodei aqui meu PDF e ficou lá, João, Marcos e Caio. Ou seja, ele começou no Caio, que foi o primeiro que ele escreveu, depois ele escreveu Marcos a 20 pontos acima e depois o João a 20 pontos acima também. Se eu quero que fique abaixo, eu coloco um menos. Aí ele vai descer dentro do plano cartesiano e se eu rodar o meu código, tá lá, Caio, Marcos e João, um embaixo do outro. Então aqui já fica muito simples. Se você, por exemplo, quer fazer um relatório de vendas, por exemplo, você vai ler do banco de dados e criar um for, iterando cada um dos valores que você tem ali no banco de dados e escrevendo dentro do seu relatório em PDF. Tá, mas só isso daqui não é o suficiente. Por quê? Nós temos agora, eu fechei aqui sem querer, né? Vamos abrir aqui Python Projects, aula YouTube, vamos abrir aqui, gerando PDF e deixar aqui para eu abrir o PDF. Agora nós temos outras e outras funcionalidades que o Report Lab vai trazer para a gente. Deixa eu só fechar aqui. Escrever teste novamente. Eu colocar 150 que estava, né? Não tenho certeza. Então, beleza. Vamos manter dessa forma. Agora, se a gente olhar no nosso PDF, tem várias coisas aqui que a gente vai trabalhar. Então, nós vamos trabalhar primeiro com criação de círculo, linhas, retângulos e inserção de imagens, ok? Como que nós vamos fazer para trabalhar com círculos? Imagina assim, se você quer desenhar um círculo, quais são as informações que você precisa? Primeiro, você precisa saber onde o círculo vai ser desenhado e qual que é o tamanho dele. Então aqui você tem que, como que você sabe exatamente quais informações você precisa saber para saber exatamente onde o círculo está e qual que vai ser o tamanho dele. Então você precisa saber qual que vai ser as coordenadas do eixo X e Y, ou seja, você precisa de um determinado ponto. Um ponto ali no plano cartesiano do PDF. Um ponto, ele não tem as coordenadas x e y, então você precisa informar o x e y, ou seja, esse ponto vai ser exatamente o meio do círculo. Exatamente, sabe quando você pega um compasso, você fura na folha e vai girar? Onde você fura na folha ali com o compasso é o meio do círculo, ou seja, os pontos x e y de um determinado ponto. Só que agora eu preciso saber qual que vai ser a inclinação, qual que vai ser o ângulo do meu compasso. Dependendo do ângulo do meu compasso, o círculo é diferente. Eu preciso dessa informação também para saber exatamente como o meu círculo vai ser. Ou seja, esse ângulo do compasso vai ser aberto, é o raio do meu círculo. Então aqui eu passo primeiro, ó, o eixo X do ponto central do círculo, o eixo Y do ponto central do círculo e o raio do meu círculo. Então vamos copiar essa linha aqui, dar um Ctrl C, Ctrl V aqui embaixo da string, e quando eu rodar o meu código, dar um clear aqui que está muita coisa, rodei o meu código, abri o meu PDF, e agora nós vamos ter um círculo aqui dentro. Agora foi desenhado um círculo, exatamente nas condições que eu passei. Agora, se a gente olhar aqui, por exemplo, vamos aumentar o raio, quero um círculo maior, então a gente passa um raio de 100. Se eu venho aqui, abro o meu PDF, e agora eu tenho um círculo bem maior, quase saiu para fora da tela. Mas o ponto central dele continua sendo exatamente o mesmo, o ponto 100 e o 150 para y, ok? Então é dessa forma que a gente consegue criar um círculo. Agora nós temos também a criação de linhas. Para que eu crie uma linha, eu preciso saber duas coisas. Eu preciso saber um ponto onde a linha vai começar e um outro ponto onde a linha vai começar. Se eu sei esses dois pontos, eu tenho a minha linha completa. Então eu preciso informar o eixo x e y da onde a linha vai começar e o eixo x e y da onde a linha vai terminar. Então aqui esses dois parâmetros representam o primeiro ponto, ou seja, o ponto onde a linha vai começar. Então nós temos 100 para o eixo x, 150 para o eixo y. Agora, para o outro ponto, onde a linha vai terminar, nós temos 120 para o eixo x e 160 para o eixo y. Rodei o meu código, vim aqui, abri o meu PDF, e agora, além do círculo, nós temos uma linha aqui, que começa e termina exatamente nos pontos onde nós passamos. Ok? Acho que não ficou nenhuma dúvida em relação a isso. Vamos para o próximo. Agora nós temos um retângulo. Vamos passar aqui. Agora os retângulos estou utilizando pontos, não milímetros. Ok, pessoal? Beleza, tenho aqui um retângulo. Caio, o que o retângulo precisa? Ele também precisa de dois pontos. Sempre que eu vou desenhar um quadrado, um retângulo, qualquer tipo de figura geométrica assim, eu preciso sempre de dois pontos.
Diferente da linha que um ponto é o primeiro ponto e o outro ponto é o ponto final, né? O retângulo ele tem, teoricamente, 4 pontos, só que eu não preciso passar esses 4 pontos para ele. Eu posso passar o ponto aqui de cima e o ponto aqui de baixo. Sabendo esses 2 pontos, eu sei exatamente como que é o meu retângulo. Então, por isso que eu passo, ó. Eu passo o eixo x e y do primeiro ponto e o eixo x e y do segundo ponto. Com esses 2 pontos, um ponto aqui e um ponto aqui, ele sabe que ele precisa subir aqui, vir aqui, vir aqui, vir aqui. Vou mostrar aqui no Canvas para vocês, ó. Canvas, que isso aqui pode ficar um pouco confuso para quem não tem tanta familiaridade. Por exemplo, se eu quero desenhar um retângulo como esse daqui, eu preciso saber quais pontos. Eu preciso saber esse ponto aqui e esse ponto aqui. Eu não preciso passar esses 2 pontos aqui, ó, esse e esse. Esses 2 pontos ficam subentendidos. Se eu sei esse ponto e eu sei esse, por exemplo, se eu te falo, ó, traça um retângulo daqui até aqui. Você sabe que você tem que fazer isso daqui. Vai ficar bem torto, tá? Mas sem problema. Isso daqui, isso aqui, isso daqui. Pronto, você criou seu retângulo. Você não precisa passar os 4 pontos. Seria redundante fazer isso. Quando eu rodo o meu código, abro o meu PDF e tá lá. Meu círculo, meu quadrado, minha linha e meu texto, ok, pessoal? Agora nós vamos para imagem. A imagem é muito parecido, só que agora nós precisamos pegar uma imagem. Deixa eu vir aqui na área de trabalho, vou pegar essa fundo 1 aqui, vou colocar aqui junto na raiz do meu projeto. Deixa eu só fechar esse Venv aqui. E beleza, tem essa imagem aqui chamada fundo 1, eu quero colocá-la dentro do meu PDF. Então, para isso, nós vamos utilizar o Image Draw. Então, como nós temos aqui, ó, o CNV Image Draw não, Draw Image, né? Então aqui, ó, CNV.Draw Image. Aqui no Draw Image nós temos que passar 3 parâmetros obrigatórios e 2 parâmetros opcionais. Então o primeiro parâmetro obrigatório é qual que é o caminho da imagem que eu quero inserir dentro do PDF. Ele precisa saber qual que é a imagem que ele vai inserir. E as posições X e Y. Então aqui, ó, vou mostrar para vocês. Então primeiro, qual imagem que eu quero inserir? A imagem chamada fundo1.jpg. Eu quero inserir nos pontos 200 e 250, que é onde começa o retângulo. Feito isso, vai funcionar? Vai, mas não da forma na qual você espera, porque se eu rodar o meu código aqui agora, vamos vir aqui pasta pessoal, Python Projects, aula YouTube, gerando PDF, abrimos o PDF, olha o tamanho que a imagem ficou. Ela ficou extremamente cortada, porque era uma imagem grande, era uma imagem em Full HD, maior do que a nossa folha. Então o resto da imagem está para fora da folha, um local que não existe. Por isso, nós podemos passar os parâmetros de altura e largura, width e height. Então, eu vou copiar aqui a altura e largura, Ctrl C. Eu acho que eu dei um Ctrl V sem querer, né? Dei um Ctrl V. Ctrl C. Vamos vir aqui e agora eu dou um Ctrl V. Agora eu estou passando a altura e largura da minha imagem. Então aqui nós temos 200 de largura e 100 de altura. Quando eu rodo meu código, agora sim a imagem não vai ficar cortada da tela, porque eu especifiquei qual que vai ser a altura e largura. Então aqui está a minha imagem dentro do quadrado, que está dentro do círculo. Nós temos aqui uma reta e o texto na qual nós escrevemos também, ok, pessoal? Então aqui basicamente nós aprendemos quase que todos os conceitos introdutórios do Report Lab. Claramente existe mais coisas que a gente poderia nos aprofundar, como tudo na vida, mas assim, senão esse vídeo ficaria muito longo. A base que vocês precisam, aqueles conceitos mais básicos, as figuras geométricas mais básicas que vocês precisam, tá criado aqui, ok, pessoal? Então se ficou com qualquer dúvida, se tem interesse de aprender alguma coisa em específico sobre o Report Lab, comenta aqui nos comentários que eu vou estar respondendo e tentando ajudar todo mundo, ok, pessoal? Não se esquece de ir lá no Discord para receber esse material de apoio e você poder utilizar ele, ok? Se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo aqui do canal, porque a gente sempre está falando sobre Python, Django, desenvolvimento web e programação, ok? Então é isso, um abraço e até a próxima!